Vamos a mais um estudo da doutrina dos Espíritos, essa doutrina de luz, essa doutrina que nos conduz ao nosso Pai, que quer a nossa evolução, né? Que quer que cresçamos, que quer que avancemos. Então vamos fazer a nossa oração para que nos sintonizemos melhor com o mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira. Deus de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por estarmos aqui estudando, trabalhando, fazendo o que é o nosso dever para a nossa evolução. O Senhor nos criou com muito amor e precisamos compreender isso, que nós estamos todos necessitados de evolução moral. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, nos guie, nos oriente, nos livre da maldade que muitos irmãos plantam na nossa caminhada. Nos ajude nesses estudos a compreender melhor o que devemos de melhor fazer com Jesus para o nosso próprio bem, moral e intelectual. Que o Senhor proteja a todos os nossos irmãos que estão aqui na Terra e em todo o universo. O Senhor que criou tudo, sabe muito bem como tudo está. Nós pedimos a tua proteção para que continuemos com toda a força, com todo o interesse em estudar, compreender, aprender, praticando. Que o teu infinito amor, Deus Pai, nos acompanhe hoje, agora e sempre. Muita paz. Que assim seja. Bom, gente, hoje é o estudo do Céu e Inferno, né? Nós estamos avançando, graças a Deus. Quem está acompanhando já deve estar muito melhor do que quando começou pela primeira vez. E quem está começando, com certeza, continuando, perseverando, você vai perceber o quão é importante conhecer essa doutrina que é dos Espíritos. São eles que vieram nos revelar o mundo espiritual que nos aguarda, que nós já fizemos tantas passagens aqui na Terra e voltamos para casa. E mais uma vez estamos encarnados e vamos voltar para casa. Conhecendo essa doutrina, com certeza, porque esses Espíritos nos orientam, nós vamos nos libertar. A partir desse princípio, nós vamos aqui dividir com vocês o nosso livro, não é? É do site Kardecpedia, e quem quiser pode usá-lo, com certeza vai ter grande proveito, né? Temos aqui em diversas linguagens. Não sei quem é o autor desse site, mas deve ser mais de uma pessoa. Independente, é maravilhoso o conteúdo que está aqui dentro da doutrina espírita e a facilidade em outras línguas. Então, nós podemos passar para aqueles que falam outras línguas. Hoje nós temos como estudo o Céu e Inferno, capítulo 3, da primeira parte, né? E o que nós precisamos estudar hoje é o número 2. Ele é bem pequenininho o trecho, né? É um parágrafo só, mas de muito conteúdo. É sempre assim. Então, se alguém que tiver ele quiser lê-lo, por favor, pode ler. Se não, eu vou ler. Eu acho que a Sandra está aí, né? Não sei Eu quem. posso ler. Ok, Sandra, obrigado. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro, de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. É além desse limite imaginário que todas colocaram esse domicílio afortunado e a morada do Onipotente. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em vez de colocá-la no centro, de onde a irradiação de seu pensamento podia se estender a tudo. Pronto. Então, muita gente, nós já viemos estudando, né? Nós sabemos que Deus ele existe, ele
criou o universo, graças a Deus, nós já temos esse conhecimento, nós já sabemos que ele gera tudo, ele não está dentro do universo, mas nesse assunto nós vamos estudar mais ainda, quanto às diferentes religiões, né, as diferentes doutrinas que existem aqui na Terra, as moradas, porque quando falamos de bem-aventurados, como ele está falando aqui, são aquelas criaturas que atingiram uma certa evolução e vão para onde, né? Elas, então, as diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo. Então, mais uma vez, as doutrinas, infelizmente, é lógico, elas não compreendem como nós estamos compreendendo, porque a doutrina ela é nova. A título de razão social, não é? Aqui na França ela foi oficializada para nós, pelos espíritos, então foi Hippolyte Léon Denis Rivail que assinou, e com o nome de Allan Kardec. Então essas religiões não conheciam isso. Mas nós já temos religiões estudando a doutrina espírita. E no estudo da filosofia, que é muito rica a doutrina, ela é maravilhosa, é muito cheio de assunto, na ciência, e no que nós vamos falar daqui a pouco também, na religião. Como as outras religiões não falam dos detalhes, claramente como é o nosso mundo espiritual, essa é a única doutrina que fala, não tem outra. É simples assim, não tem nenhuma outra doutrina. Mas tem, todas elas, a coordenação, todas elas a direção do nosso Pai, que chamamos Deus. E nessas dos bem-aventurados, namoradas dos bem-aventurados, acham-se que não se está no centro, eles acham que estão lá para longe, lá muito longe, não se sabe se a que lado, se para a direita ou para a esquerda, mas eles não estão no centro do universo, não é? Porque é dessa forma que os espíritos aqui estão nos colocando. Para tentarmos dirimir aqui esse assunto, dirigir melhor, nós vamos colocar aqui algo que vocês já viram provavelmente, nós já tivemos outra oportunidade, e fazemos questão de fazer isso de novo. Eu não sei se vocês estão vendo aí, dá para ver? Alguém pode me dizer? Dá. Dá Ótimo. sim. Então hoje nós temos esse recurso, nós podemos ver aqui, ó, a Terra. A nossa Terra está aqui, ó. Tem o planeta aqui, a mãozinha, ó, Mercúrio. Nós temos o Sol bem grande, enorme, né? 300 vezes maior do que o nosso planeta Terra, 300.000 vezes maior do que a nossa Terra, se comparando, né? Então, nosso Sol está aqui, enorme, e nós temos o Mercúrio, nós já vimos isso. E depois nós temos mais outro planeta, antes da Terra, que é esse anelzinho aqui, ele aqui do lado, Vênus. Então, nós somos o terceiro planeta no nosso Sol. É assim mesmo, e nós já vemos que é assim. Não tem mais nada que dizer que a Terra é o centro do universo. Não dá, isso não funciona mais, né? Foi tudo por água abaixo esse assunto. Já descobrimos e a verdade é essa. Então, além do nosso planeta, nós vamos ter Marte, nós vamos ter Júpiter, nós vamos ter Saturno, então Júpiter, o maior gigantão, né? Netuno, Plutão, Urano e etc. Pronto. Tem muitas religiões que acreditam que os próprios planetas que estão aqui, todos eles têm uma região circunscrita. Quando a ciência já fala que esses planetas, eles, como o Sol, nós damos uma volta na nossa galáxia. Nós damos uma volta na nossa galáxia, mas desculpe. Eles calculam que o sistema, o nosso rei aqui, né, o nosso astro, o Sol, leva de 26 mil anos para dar uma volta na galáxia. Então, imagine vocês que viagem longa. E nós estamos aqui no planeta Terra. Então, não tem mais o porquê continuar acreditando que a Terra é o centro do universo, não é? Graças a Deus, não.
E continuando aqui, que eu queria outro, aqui está a nossa galáxia, né? E mais ou menos aqui para a esquerda vai estar o nosso Sol. Eu não consigo localizar, mas pode ser esse pontinho aqui. Pode ser esse, mas ele está mais para o lado aqui esquerdo da nossa galáxia. E o centro está bem longe. E mais uma vez, os nossos, graças a Deus, os nossos satélites que estão sendo lançados, já foi o Hubble e está sendo substituído por um maravilhoso que também vai vendo, já está preparando-se para nos mostrar mais e mais coisas maravilhosas. E esse centro que nós estamos vendo aqui não existe. A própria galáxia, quando nós ampliamos, nós vamos ver muitas outras galáxias. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui. Olha, nós vamos ver diversas galáxias, estão aqui. Se formos fazer uma viagem mesmo para ter o conhecimento de quantas galáxias, nós vamos ver inúmeras delas, né? Basta colocar aqui o texto e nós vamos ver muitas delas em pequenos, dentro de uma foto, e são pequenininhas dentro da foto pela distância que estão. E a nossa Terra não é o centro do universo. Então é um assunto que, graças a Deus, a ciência já vem nos trazendo com bastante recurso e clareza. E muito menos essa morada dos bem-aventurados, dos espíritos superiores, dos espíritos que estão mais longe, principalmente Deus, né? Colocam mais como se fosse lá longe, né? Porque quando ele diz assim, nesse parágrafo aqui nosso, ele diz, é além desse limite imaginário que todas as colocaram esse domicílio afortunado e a morada do onipotente, de Deus. O ser humano, é lógico, vamos dar os descontos, porque eles não conhecem isso que nós estamos conhecendo, mas eles conhecem a ciência, eles sabem que ela já existe. E não tem para que se continuar dentro da religião. Ela está sendo desmentida. Mas para ele, Deus, eles acreditam que Deus está lá nos confins, quando Deus está no centro de tudo que ele criou. Ele emana com o seu pensamento, ele acompanha tudo. Através dos seus filhos, que são superiores a nós, como Jesus, existem muitos Jesus, espíritos de Escó, São Miguel e Gabriel, são muitos. São pequenos nomes que nós não temos catalogados deles, porque ainda não merecemos tê-lo. Graças a Deus, mais um momento de conhecimento da vida, porque nessa colocação que Deus está bem distante e não está no centro, essas religiões ainda serão, mais uma vez, esclarecidas que estão enganadas. Elas não estão corretas. E a ciência está andando para isso. Como os espíritos vieram nos trazer a doutrina dos espíritos, que é a nossa doutrina, na verdade, inclusive é a doutrina deles, mas eles têm grupos, como nós já vimos, grupos religiosos são muitos, crenças que são muitas, e elas são fundamentais para isso, porque tem uns que têm mais simpatias por grupos, é assim que existe, e isso atende. E Deus sabe o que está fazendo, está nos socorrendo e nos ajudando, e hoje nós estamos compreendendo essa doutrina e compreendemos que Deus é o Criador de tudo. Nós não estamos dentro do todo de Deus, mas Deus, ele tem um controle de tudo. Ele é o Criador e ele está nesse sistema todo centralizado, acompanhando o nosso desenvolvimento. Mas há muitas galáxias. Há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Muita coisa a ser descoberta. Muitas coisas ainda. Então nós vamos avançando e vamos compreendendo. Então a morada de Deus não pode estar lá onde essas religiões acreditam. Elas vão sendo ajudadas a compreender. E, mais uma vez, elas erram e continuam nesse erro, ou nesse engano. Acreditamos que já seja um erro, porque a Terra não é o centro do universo, então acabou-se. Não tem por que insistir nisso. E tem muitas delas que se referem dessa forma. Graças a Deus também, já tem outras que estudam o espiritismo, então elas vão sendo ajudadas, elas vão sendo informalizadas
informatizadas e terão que avançar. Mas elas são fundamentais para o trabalho que Deus tem para esclarecer e ajudar os seus filhos a evoluírem. Nosso Criador, ele emana tudo que ele quer emanar através dos seus filhos e coordena tudo que tem a ser coordenado. Então, ele acompanha tudo que ele criou, ele não abandona, ele não está distante de nós como muitos imaginam. Ele sabe o que nos acontece através dos seus filhos e de suas leis. Disso ninguém duvide. Até mesmo porque, com a descoberta desse nosso sistema, que há pouco, não faz muito tempo, né? Não faz 3 séculos, não faz 2 séculos, se eu não me engano, 69 começou a informática, nós estamos vendo, depois de 69, eu não sei quanto tempo, nós estamos vendo claramente as nossas galáxias, as galáxias aqui por perto. Então, não faz muito tempo. É tudo para quase que um campo novo a descobrir, a estudar. E a ciência sabe que há muita coisa ainda para ver. Então Deus, ele cada vez mais está mostrando o seu potencial, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua bondade, não é, com todos os seus filhos. Que graças nós estamos compreendendo que não morremos. Então, para quem está estudando essa doutrina, está com mais tranquilidade na vida. Porque, independente de crença ou não, todos irão, entre aspas, morrer. Acabou-se. Independente disso. Mas, hoje, nós temos a total certeza que nós não morreremos. Nós continuaremos vivos depois da morte do corpo. Porque eu que falo sou um espírito. Vocês que estão escutando, que participam, de uma forma direta ou indireta, com o pensamento, com as orações, também são espíritos, todos. Bastamos nos olhar mais por dentro, mais interior. Nós vamos nos ver manipulando a matéria. O corpo, que esse sim, ele tem um prazo de validade. E Deus está mostrando que precisamos estudar, precisamos pesquisar para nos instruirmos e, com isso, irmos nos livrando de determinados caminhos que são difíceis à volta, pela cegueira, por continuar na teimosia, ou no orgulho, ou no ciúme, no egoísmo. E é um mundo onde Deus nos quer a todos, que é onde Jesus sabe que existe e que todos os espíritos de escola, todos os espíritos puros, não igual a Deus, não, ninguém chega igual a Deus, mas os puros, já felizes, que não necessitam de encarnação, não tem sofrimento, não tem mais aborrecimento, não fazem questão por nada, só querem nos ajudar. E sabe o quanto é lindo isso, e nós nem sabemos, na verdade, o quão isso é maravilhoso. A tipo de experiência. Quando nós sentimos a presença de um bom espírito, assim como São Luís, ou como Francisco de Assis, ou seja, como Madre Teresa de Calcutá, se chegar junto ao amigo de qualquer um de vocês, nós vamos sentir um bem-estar enorme, mesmo com o nosso atraso ainda, a nossa caminhada que está ainda, né? Muita coisa a ser percorrido. Nós vamos sentir uma vibração maravilhosa. E Jesus, quando ele irradia por nós, meu Deus do céu, aí é maravilhoso. E esse centro, onde estão os espíritos, os bem-aventurados, eles irradiam mesmo por nós, e o nosso Deus com toda a sua força. Então, o Criador não está de um lado esquerdo, de um lado direito, nós humanos é que criamos essas coisas. Inclusive o tempo, quem criou fomos nós. Essa é a realidade. Não é tudo aqui é intuição. E nada não nos pertence a não ser a vida que temos. Todos têm que compreender isso. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a continuarmos conectados com Ele, porque essa é a melhor escolha que podemos ter em aceitarmos o que é mais óbvio, o que é mais justo, a vida depois da morte. E Deus sempre vivo
E nós também. Então, é maravilhoso. Então, os erros dessas doutrinas, ainda teimosamente, né, muitas têm Deus como uma criatura que tem ira, que protege a religião deles, que a dos outros não presta. Infelizmente, tudo é muito caminho ainda para todas elas, mas a doutrina espírita dos espíritos, dos imortais, que eles também são, já existe. Então, que eles estudem e possam continuar com as suas religiões. Só que atualizando elas, porque a ciência vai desmascarando o que fora dito pelos parcos recursos que tivemos, que a Terra não é o centro do universo. Então, mais uma vez isso. E nem Deus está dessa forma lá longe, lá por não sei onde, nos administrando. Né? Imagina Deus. O mais lógico é que Deus esteja no centro de tudo, acompanhando tudo. É óbvio que sim. Então, nós vamos passar a outra parte, que é o livro dos médios. Né? Hoje nós temos o capítulo 3º, continuando ainda nele, do método, o número 24. São muitos itens ainda, mas não temos pressa, nós também não vamos desencarnar. Mesmo que nós desencarnássemos hoje, nós continuaríamos estudando. Esse é o melhor caminho que podemos fazer. Vamos dar menos trabalho aos espíritos quando chegar a nossa hora, o nosso momento. Então, hoje é o número 24. Se alguém quer ler, por favor. Agradeço. Posso ler? Obrigado. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se pode incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc., etc. Pronto, esse é mais um assunto, obrigado, Rô. Esse é mais um assunto que é o livro dos médios, né? Dizem que o livro dos médios é só para os médios. Não. O livro dos médios é de uma mais caridade que esses espíritos nos deram, que é nós todos temos mediunidade, então podemos estudar independente de ser o livro dos médios. Mesmo aqueles que não têm, é preciso que continue estudando. Essas 5 obras assegurarão a qualquer um de nós, na base desse conhecimento, a ter uma tranquilidade, uma paz fora do comum, jamais vista. E quem estudá-lo, o livro dos médios, o livro dos espíritos, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho, pode ter certeza, esses são os 5 livros mais indicados para o nosso conhecimento. Então, quando eles falam nesse sentido aqui, que além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se pode incluir, porque opositores à doutrina espírita existem muitos. Nós sabemos. Nós sabemos que tem gente que tem determinada religião, mas que acredita no espiritismo. Mas elas não aderem ao movimento espírita. Elas ficam ainda com essas religiões, até mesmo umas que vieram para dentro da doutrina, depois deixam-as. E os problemas, qual é o problema da doutrina? Não é o problema da doutrina. E não é o problema da religião delas. Estão nos espíritos de cada um. Está no espírito de cada criatura. E quando os espíritos nos convidam para esses estudos, é que, por exemplo, os incrédulos por pusilanimidade, não é?
Quando nós falamos de pusilanimidade, é uma palavra bem nova, é uma palavra que parece. Bom, ela é verdade nova para nós, porque quando estamos acompanhando o trabalho do Cristo, vamos verificar que, na verdade, todo uma luta que temos. Vou colocar aqui, pusilanimidade, aqui. Eu tenho um dicionário aqui ao meu lado. Isso é maravilhoso, hoje eu estudo a doutrina. Aí, o que é pusilanimidade? Qualidade, particularidade, qualidade, aí, vírgula, particularidade, ou condição do que pusilanima, qualidade das pessoas covarde. A palavra, não é? Qualidade da pessoa covarde. Então, uma pessoa pusilanimidade, de coisas desse tipo, é uma pessoa covarde, tá? Aí, quando vamos para o estudo, e ele começa aqui, ó. Os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem. Ora, eles vão adquirir a coragem, porque eles não tinham antes. E quando não se tem coragem, é covarde. Que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. E quando nós começamos a estudar a doutrina para essas criaturas, que não são poucas, são muitas, mas é o estado da Terra, hoje nós compreendemos, de prova e expiação, todos nós estamos no planeta onde é assim mesmo, e essas provas e expiações são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, é uma caridade que Deus nos dá. A Terra, por nos ajudar ao crescimento, nós estamos aqui necessitados de renovação e de aprendizado. Nós não temos como sair da Terra, ninguém sairá daqui, ninguém fugirá mesmo se suicidando. Não adianta, não adianta, nós estamos com Deus, Deus está aqui, Deus tem um controle e nós temos que trabalhar. Então, estamos aqui e nós temos que acabar com essa covardia. Quem acredita que Deus não seja bom, que Deus seja ruim, ou que Deus não exista. Bora acabar com isso, meu amigo. O que você está vendo hoje, com essa tecnologia que nós estamos, já não lhe dá mais essa certeza que Deus não exista. Você está vendo um show de vida. Nós não só vemos aqui na Terra isso, nós vemos muito mais com essas lentes maravilhosas que estão no espaço, tirando fotos e nos ajudando. E os equipamentos todos temos com facilidade para enxergarmos isso. Então, a covardia é algo muito sério no ser humano, não é? E é por isso que os espíritos que aderiram ao trabalho de Jesus, quando eles se decidiram a enfrentar-se, não é? Porque esse é o grande problema nosso, é nos enfrentar, porque somos nós que temos necessidade. O Cristo nos deu todo o apoio, exemplos maravilhosos, e nós precisamos ter coragem para seguirmos. E nós temos que ter ainda maior coragem. O maior general que existe é aquele que luta contra as suas próprias imperfeições. Nós temos muitas, não são poucas. E às vezes temos tantas que achamos até engraçadas. Que seja com a limpeza, que seja com grupos de futebol, com paixões, por pessoa, por animais. Nós temos muitas coisas que temos que trabalhar. E no lado moral é muito sério, né? Porque aí a coisa fica muito mais séria quando nós vemos que o pensamento é tudo. O espírito, para os espíritos, que também somos, o pensamento é tudo. Então, a voz que nós usamos hoje aqui na matéria é por conta da matéria. O órgão, a língua. Nós conseguimos emitir esses sons. Mas eu estou falando para vocês, aqui participando também, os espíritos, me intuindo, através de um órgão que eu posso falar com vocês. O éter nos dá essa condição aqui, de nos ouvirmos com esses equipamentos. No mundo espiritual também a voz é falada, só que esse ar, esse elemento que transmite a voz é de uma forma bem diferente, materializada. Tá? As pessoas falam que
Os espíritos pensam e o outro adivinha. Na verdade, quem ainda acredita que o outro adivinha pelo pensamento é que ele ainda não compreendeu, estudando a doutrina, que a voz é falada. Nós já acompanhamos isso, já estudamos isso. É no universo inteiro. Mas à medida em que os espíritos vão evoluindo, cada surpresa nós vamos ter ainda nesse contexto, nessa compreensão. Então, essa covardia que muitos têm, que não querem aderir à doutrina, é simplesmente por não quererem e admitir um caminho tão simples e racional. Né? Porque com o estudo que se vai sendo feito, por exemplo, nós temos um grande amigo, o Cristian, ele não está aqui, mas ele aceitou a ser evangélico, nada contra o evangélico, é uma religião também, e muitos precisam seguir essa religião, porque nós somos como agrupados aqui no nosso lar espiritual e aqui na Terra, como matizes. O que seria o matiz? Vou até mostrar aqui para vocês que eu tenho isso também aqui, vou ver onde é que está aqui, para vocês terem uma ideia do que realmente somos assim, e não é como nós mudarmos. Pronto, achei aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Por exemplo, quando nós falamos em matiz, que aqui fala no texto, não é? Então, observe, vocês estão vendo aí essas cores. Então, imaginemos que isso aqui seja o planeta Terra. E nós temos aqui, ó, esses 4 tipos de cores aqui. Na verdade, aqui é um RGB. É vermelho, verde e azul. São essas 3 cores que dão infinitas cores que nós sabemos, né? Que é dessa forma. Tá? E depois nós temos aqui o contraste, etc. Então, quando eu mexo aqui nessa cor que está aqui em cima, nessa setinha, então vocês vão vendo que algum retângulo desse aqui, eles vão mudando de cor. Principalmente, ó, vou mudar aqui, ó, tudo já mudou, ó, observe. Então, o matiz está aqui dentro desse planeta. Aqui somos nós. No universo, é mais ou menos assim. Ele diz que tem espíritos que são covardes, mentirosos, tem espíritos que são zombeteiros. Para eles deixarem essas coisas, tem espíritos que estudam outras doutrinas, como estão falando aqui do seu assunto, e que é mais ou menos como matizes. São muitos tipos de criaturas que buscam negar a vida espiritual. Mas, por mais que seja assim, é uma punição para esses, sabendo que a morte virá para eles. E eles vão ver esse mundo espiritual. E ainda poderão não compreender, dependendo do seu estado espiritual. Daqui a pouco nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos. Então, o matiz seria isso, ó, você sair de uma cor, como essa aqui, a rosa, para uma cor, vamos dizer aqui verde, ó, vou mudar aqui, onde era azul, onde era rosa, ficou verde. Então, um espírito, para mudar a sua vibração, ele tem que estudar. Ele tem que estudar. Se ele não fizer isso, ele vai continuar ainda imerso à ignorância. Então, o estudo é fundamental para o nosso crescimento. Porque com o estudo nós vamos sabendo o que devemos fazer. Nós vamos tendo o conhecimento e sabendo por que Jesus curou. Por que depois os discípulos não curavam e Jesus curou? Por que os discípulos foram pegar os peixes e não tinham peixe? E quando Jesus mandou, eles pegaram. Então, por que depois eles aprenderam a curar os leprosos? Então, é bom que estudemos a doutrina que o Cristo nos traz, que foi ele que nos prometeu o que nós estamos estudando. Por quê? Porque nós precisamos sair desse estágio que é normal de cada encarnação que estamos, para o conhecimento. E quando não sairmos, nós estaremos na ignorância. Graças a Deus, nós já aderimos. Então, muitos, não, esse negócio de espiritismo não existe. Meu filho, a morte existe. Para que Jesus veio aqui? Você acha que Deus não existe? Como é que existe esse universo que nós temos os equipamentos todos aqui? E esses animais, esse mundo micro que tem aqui dentro do nosso planeta? É muita coisa. Ele próprio carrega
O mundo micro que a ciência mostra que existe vidas dentro do nosso corpo. 9 trilhões de vidas. Cada célula. Então, poxa, é inconfundível, é impossível que tudo isso aqui, tudo isso que nós temos, um trabalho enorme, que Deus nos dá como caridade, para estarmos aprendendo. Por que precisamos de aprender? Porque nós precisamos mergulhar no corpo para sairmos da ignorância, que dizemos, seja bem claro aqui, a ignorância é falta de conhecimento. É falta de conhecimento, é por isso que muita gente é enganada. Por isso que, na parte política, os menos desfavorecidos, as universidades, as boas escolas, são enganados. E, a título de religião, muitos são enganados porque hoje tem essa doutrina e pode muito bem se agarrar a estudar isso e, com certeza, ele vai ser daí. Esse nosso amigo que falamos há pouco tempo, o Cristo, ele era protestante. E daqueles que lê a palavra e que foi um trabalho. E ele depois foi abrindo, mas era uma pessoa que sempre procurava estudar. Ele chegou a concentrar e ele percebeu nos estudos que ele fazia que só pode ser assim a vida, nós não morremos. Então, essa pusilanimidade, essa covardia, devemos todos, graças a Deus, estamos dentro da doutrina, mas muitos existem, tá? E quando ele continua dizendo que os incrédulos, por escrúpulos religiosos, não é? por consciências religiosas, né? Muitas consciências religiosas, dúvidas, as quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as religiões. Por isso que o Espiritismo não arruma encrenca com as religiões. Porque sabe, os espíritos, que na verdade nós fazemos parte de um mundo só, o universo. Nós fazemos parte de um todo. Nós todos somos irmãos, não é? Então, quando falamos de religião, aí eu gostaria de vocês aqui, mais uma vez, a questão da palavra religião. Quando nós falamos de religião, o que seria a palavra religião? Religare, não é que se fala. Mas religião seria o quê? Aqui está, eu vou ler para vocês, mas se vocês quiserem, eu coloco aqui. Tem assim, crença de que existe uma força sobrenatural, criadora do universo, está no dicionário aqui, tá? Dicionário. Criador do universo, de todas as coisas e pessoas. Todas as coisas e pessoas. Sendo essa força, Deus. Lá para os americanos é God. Aqui na Suíça, na Europa, para os que conhecem assim, é Dieu. Então, esse Deus, ele existe? Existe. Então, essa força existe? Existe. Esse Criador existe? Existe. Então, a religião é aqueles que precisam acreditar em Deus. E nós estamos nesse meio. E as outras religiões também estão. E é nessa base que as religiões todas devem ser respeitadas, porque tem criaturas que ainda não entendem o que nós estamos entendendo. E elas só vão entender começando do princípio, como qualquer aluno faz, do maternal, não é? Até o primário, e aí vai até chegar às universidades. Não que somos universidade, mas é o grau do espírito. É a necessidade dele de crescer, de conhecer e se descobrir. Por isso que as leis de Deus tenderão a tomar conta de todo o planeta Terra, à medida que o planeta Terra vai evoluindo, todas as leis de Deus, os 10 mandamentos, serão todos respeitados por nós aqui dentro. Se precisarmos de virmos até que se forme assim, para o Espírito. É lá onde Deus trabalha com sua inteligência, com sua onipotência, com sua soberana justiça, para que saiamos estudando. Então, é muito bom, ninguém fique sentado esperando cair do céu. Por que não? Porque a grande maioria quer milagre. Quem não quer milagre? Todo mundo quer um milagre. Deus faz um milagre na minha vida.
né? Põe um homem nos meus sonhos, né? Ou então, me ajuda a acertar na loto. Ele não quer nem sair daqui para comprar o bilhete da loto. Tá? Ele não quer trabalhar, então ele quer que Deus faça milagre. E não faz. Os espíritos sabem que não existe milagre. Existe o trabalho e o esforço. Por exemplo, outra coisa muito importante aqui dizer que as pessoas que têm, como diz entre aspas, o dom da música, o dom, vamos dizer mais de uma arte, ninguém tem um dom. Deus não chega a dizer, você vai ser um artista nessa encarnação. Você vai ser um músico nessa encarnação. Não, meu filho, se qualquer um de nós que estudar pode ser um médico, um psicólogo, mas tem que querer, tem que estudar. É verdade. Eu concordo que seja assim, alguém pode dizer, mas eu não tenho recurso para estudar. A gente vê que tem criaturas aqui na Terra que além de estar vendendo jornais no semáforo, eu vi essa reportagem, ele terminou se formando em juiz. E é um juiz de muita gabaridade. Esse aí não como foi dito há pouco tempo aqui, como um covarde. Não, é um juiz daquele que brasileiros nós temos orgulho. Ele é uma criatura de muito vigor, de muita justiça no que ele aplica. Inclusive, ele é acompanhado pela Polícia Federal porque ele é ameaçado pelas gangues, pelos grupos que são irmãos, vocês têm ideia, das máfias querendo eliminá-lo, porque muitos estão presos por conta dele. E nós estamos num planeta onde precisamos estudar. E como a Terra é assim, então esses espíritos, nos seus diversos matizes, existem entre nós. Por isso, não nos surpreendemos quando nós vejamos na televisão, que é o que mais passa, uma criatura que fez uma grande maldade com fulano, que a gente, misericórdia, parece que o mundo está se acabando, ou a questão mesmo do Putin, tem outras guerras também aqui dentro, o do vírus, tem outras doenças que também matam, mas mata o corpo. Então nós precisamos de experiência, nós estamos aqui para estudar, nós estamos aqui para o trabalho interior. E não adianta, nós estamos envelhecendo. Quem ainda não acredita nisso vai desencarnar, ou morrer como ele acredita, mas ele vai se ver vivo. Aí Deus sabe que isso vai acontecer assim, até que ele próprio desperte para a vida eterna, que nós temos, todos. E nós não somos diferentes. Né? Nós provavelmente estamos conhecendo melhor hoje a nossa vida, estudando essa doutrina, porque as outras nós não demos tanta importância assim. Assumimos o compromisso no mundo espiritual, pesquisamos, visitamos em grupos para estudarmos, para reencarnarmos, e agora nós estamos mais firmes estudando a doutrina. Porque também tem os nossos filhos, que nós talvez deixemos eles antes dele, que dizem que é o natural, não é? Mas nós não sabemos, de repente vai um filho que a mãe sofre, é uma dor. É uma punição? É. Por que é uma punição? Ele não estuda. Então Deus vai acordando. Não é que Deus queira que isso fosse assim, mas é natural, o espírito precisa. Nós não sabemos quando alguém volta para o mundo espiritual. Mas como diz os espíritos, é maravilhoso, porque lá tudo é bom, olha, lá não tem mais preocupação com contas a pagar. Nós não temos que estar carregando dor no fígado, ou no baço, dor nos ossos, nas juntas. Não tem mais isso não, poxa, acaba tudo, alivia tudo. Para aqueles que não Sim, porém fizeram... a dor tem a Oi. questão da dor moral, né? Essa é que vai pesar. Isso aí vai pesar. A questão moral, isso aí é bronca. Porque não é como a gente já É, tem estudado, que é o nosso dever, é é. crescer moralmente a cada encarnação, não é? E é aí lá que os espíritos estão aqui nos ajudando para que saiamos estudando, gente. Simplesmente estudando. E vamos viver normal. Você pode ir para um forrozinho, você pode ir para qualquer lugar, cara. Você pode ir, mas leva Deus no teu coração. Nós temos que viver como os homens vivem aqui, não, agora eu sou espírita, eu sou um santo. Não, cara,
Vamos viver, sim, vamos respeitar. Agora temos que ter cuidado com o nosso pensamento, porque quando nós começamos a vibrar junto com Jesus, nós começamos a juntar as criaturas ou as nossas ideias com Jesus, aí nós vamos começando a ter uma iluminação diferente. Aí esses matizes de cores vão nos acompanhando. Aí nós passamos no caminho aonde o espírito vê o brilho daquela criatura. O que ele faz? Aí ele vai olhar, por que ele brilha tanto? Ele está doente, precisando de ajuda, ele vai junto daquele médico. Aí chega lá, o cara passa mal. Se ele passar mal, faça a oração que sai. Vai melhorar, meu filho. E é Deus nos ajudando a isso. Então a doutrina ela não é ruim, pelo contrário, ela é ótima, é maravilhosa. E não é do demônio, que não existe. Tá? Então vamos para essa última parte. Alguém quer falar? Alguém quer? Flávia Souza, por favor, né? Olha aí, nós estamos no prelúdio da volta, né? Que é o Livro dos Espíritos, iniciando um novo capítulo, que estamos estudando agora, da volta do espírito à vida corpórea. É o que nós estamos aqui, já voltamos, estamos aqui encarnados, estamos envelhecendo e vamos ter que desencarnar. Não que a velhice é um sinal que vamos desencarnar, como já dissemos, isso é relativo. Alguém pode ir bem novinho, mal sai do ventre e já desencarna. Tem uns que até no útero da mãe desencarna, dali ele já vai. Mas ele é só contado como encarnado quando ele chora depois que sai do ventre da mãe. Se ele já saiu desencarnado, quando ele chora, ele conta como encarnado aqui na Terra. Embora ele desencarne segundos ou minutos depois ou horas. Mas ele continua, ele é contado como encarnado. Do contrário, está indo no mundo espiritual. Então, aqui o assunto é da volta do espírito à vida corpórea. É a nossa. E a primeira questão é essa. Alguém quer ler? Sim, coloca na tela. Ok, Sandra. Quer que eu leia? Eu Pode estou com o ser. livro. Pode ler. Ler? Hã? Pode ler. Tá. Preparativos para a reencarnação. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Eles pressentem, da mesma forma que um cego sente o calor quando se aproxima do fogo. Os espíritos sabem que terão que retornar a viver num corpo físico, assim como vocês sabem que um dia devem morrer, mas não sabem quando isso acontecerá. Veja. Ver nesta obra, pergunta no número 166 e seguintes. Ok, está lá na pergunta, tá? Então, Tá. veja só. Sabe os espíritos em que época reencarnarão? Ele diz que é como se aproximar ao fogo. Ele tem uma ligeira... Eu estou sentindo que eu já estou quase próximo da minha reencarnação. Como nós não temos certeza quando vamos desencarnar, mas que iremos desencarnar. Então, esses espíritos sabem também que eles vão reencarnar. A resposta é essa. Então, eles pressentem, como nós também pressentimos aqui na Terra, na prática, isso aí nós sabemos. Tem criaturas que, olha, meus filhos, junte irmãos, junte seus não sei quem, não é assim? Tem até irmãos. Ou eu estou sentindo que eu vou partir. Tudo, não é? Isso existe. Existe ou não existe? Não é? E, de repente, ele partiu, não é? Porque quando dá para ler, dormimos, acordamos com o coração acelerado e, digamos, dorme os espíritos, sai do corpo. Veja só, porque tem muitas criaturas que voltam no corpo e com o corpo, o coração acelerado, né? Porque olha, veja só, esse fenômeno, Flávia, acontece muito, por exemplo, até mesmo aqui conosco. Aqui mesmo já aconteceu conosco, aqui é normal, eu já sou habituado a isso. Mas tem outro lado que faz com que o coração acelere de pavor, que é por perseguição de espíritos. Normalmente, quando a gente volta por corpo, agressivamente, sabe, suado,
é perseguição dos espíritos, que nós sabemos o que devemos a eles e o porquê eles estão nos perseguindo e nós corremos, e o corpo é o melhor, nesse momento é o melhor lugar para nós voltarmos, porque aí nós cortamos essa conexão com ele, assim, de impulso. E o coração continua batendo numa velocidade, tá? E, do contrário, se fôssemos pelos bons espíritos bem orientados, nós voltamos em paz para o corpo, nós não voltamos abruptamente, tá? Então, nós temos isso porque quando nós estamos em contato com essas criaturas, porque todos os dias, quando nós vamos dormir, mesmo tirar um cochilo, nós temos um ensaio do desencarne. Então, nós saímos do corpo, e se nós não somos perfeitos, né? Nós temos nossos defeitos, aí ele sabe. Tem deles que estão esperando. A oração é o melhor caminho para evitar essas criaturas. Certo? Então, quando nós sabemos que vamos ter reencarnação, como é que vamos saber que vamos reencarnar? Os espíritos já dizem. Como vocês sabem quando é que vocês vão desencarnar? Não é? Não. Mas pode se pressentir. Então, do mesmo jeito, no mundo espiritual, pode se pressentir que vai reencarnar, ter uma nova experiência no corpo. E aí eu aconselho para vocês, Memória dos Suicidas. Pode dar uma estudadinha, vocês vão ver lá. Criaturas, vão ver aí, inclusive, o protótipo, o corpo dele, como será a cor do cabelo, a cor dos olhos, a pele, tudo isso, todos os detalhes. Porque aí ele sabe de tudo que ele fez, de tudo, é tudo dele. Não tem nenhuma mentira. Então é ele que se defronta, está na hora de você reencarnar, e é todo um trabalho, é uma luta muito grande até que o espírito reencarne. E é por essas razões e outras, ainda mais graves, que quando uma pessoa tira a vida que não tira, não é? Mas ela estraga o carro. E ela depois, na próxima encarnação, ela tem que usar esse carro. Então, ela vai pegar o carro estragado se ela fizer isso. Aí tem que ter cuidado. Por isso que temos que estudar essa doutrina, para que não sejamos agressivamente conosco mesmo. Isso é uma coisa, é nossa. É uma razão nossa, é uma imaturidade grande nossa em fazermos mal. Por exemplo, uma pessoa que bota um piercing. Olha, uma pessoa que bota um piercing, infelizmente, eu só tenho a dizer, estudando a doutrina e os romances, que ela está agredindo um aparelho que Deus deu a ela perfeito. E o piercing que ela está colocando, ela pode ter problemas seríssimos em fazê-los, como a tatuagem. Embora ela faça, porque ela pode dizer assim, o corpo é meu, mas o corpo não é dela. Daqui nós não levamos nada. Então o corpo é um empréstimo. E Deus empresta ele perfeito. Próxima encarnação, vem com defeito. De quem foi? Foi de Deus? Deus castigou? Não. Tem que estudar. Não. Eu me castiguei, não é? Eu me castiguei. Porque quando eu faço a alguém, eu estou fazendo contra mim mesmo. É por isso que Jesus foi tranquilidade, perfeito em tudo. Não bateu em ninguém. Não deu chicotada em ninguém. Não julgou ninguém. E nós temos que aprender com tudo isso. Então, para esse assunto aqui, nessa pergunta 330, nós, do jeito que nós não sabemos quando vamos desencarnar, os espíritos que estão lá para reencarnar não sabem quando vão desencarnar, mas pode pressentir, como também pressentimos que vamos desencarnar. Ok? Ah, mas tem uns que sabem, Silvio. Tem. Em cada caso é o caso, tem, mas de uma regra geral, aqueles mais evoluídos, eles podem pressentir. Mas a ordem não vem, não é de qualquer um que vai dizer assim, um ministério, vai dizer, fulano, agora está na hora de você encarnar. Não, vem lá de cima, é tudo permitido por Deus. Aí é que é maravilhoso. Está na hora de fulano reencarnar. Aí tem encarnações chamadas encarnações compulsórias. O espírito já não dá mais para ficar preguiçoso no mundo espiritual. Tem que vir. Tá? Vamos lá. A 330 alguém pode?
330A. Leio ou vai Pode. ler? Sim, pode ler. Tá. 330A. Então podemos dizer que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Sim, é exatamente isso. Ok? Ou seja, nós estamos aqui na Terra encarnados, né? Mas nós necessitamos desencarnar. Oxe, que história é essa? Sim. Rapaz, começa a dor aqui, dói acolá. Fora, aí vem os problemas das dívidas, né? Nós falamos. Então, o câncer. Existe uma lista de coisas para fazer, porque aqui ninguém veio para brincar. Todo mundo veio para trabalhar-se. Aí tem que desencarnar. Aí ele diz assim: então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, ou seja, os espíritos, nós tivemos lá antes, no mundo espiritual, vamos ter que voltar para lá de novo. Então, os que estão lá vão precisar de reencarnar, assim como nós precisamos desencarnar e depois de reencarnar. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal. Certamente sim, nós necessitamos reencarnar e necessitamos desencarnar. Simples e assim mesmo. Essa necessidade do desencarnar seria porque, então, se tem a necessidade de desencarnar, vamos desencarnar para lá, no plano espiritual, podermos ver, não é, ver os nossos erros, procurar estudar, melhorar, para tentar uma reencarnação, e procurar fazer melhor aqueles erros cometidos. Porque Exatamente. se reencarnados, nós temos, né, a bênção do esquecimento, e aqui a gente vai errando, às vezes mais do que acertando, então, porque no plano espiritual não há mentiras, tu não consegue esconder nada, não consegue, não é? Então lá é aquela necessidade, tem essa necessidade de desencarnar para te poder ver os teus erros e ver naquilo que tu vai melhorar, procurar melhorar numa nova reencarnação. Seria isso, não? É exatamente como nós vamos para uma escola aprender cada dia um pouquinho. É. Uma encarnação nós temos que desencarnar para saber se já conseguimos, aí volta de novo. E assim vai, assim vem, são milhões. E até nos libertarmos. Aí como é que nós vamos nos libertar? Ou nós nos libertamos estudando, não é? Para fazermos a caridade, porque a maior caridade é em si. É não ser agressivo, ser paciente, como nós já vimos. É ser brando, humilde e caridoso. Então, brando. Quem é violento não é brando. Quem mata não é brando. Quem é violento está se comprometendo e quem é brabo, quem mata, está se endividando. Brando, temos que aprender a humildade, aí é que é o mais difícil, porque o nosso orgulho não é mole de se conduzir, e temos que lutar contra tudo isso. E é com amor, porque ninguém vai bater porrada em si próprio para evoluir, não é? Se martirizando, espancando o corpo. Não, não, não. O corpo não tem nada a ver com isso. O corpo é um templo. Conserva ele. Estuda tu e trabalha-te com Jesus. Nós trabalhamos com ele. Desculpe. Nós estamos aqui nesse inteirinho. Então, nós todos vamos desencarnar. Depois, se nós fizermos um bom trabalho agora nessa encarnação, gente, nós seremos muito bem recolhidos. Mas se fizermos o trabalho contrário ao do Cristo, seremos mal recolhidos no mundo espiritual. Tá? Então, é uma escolha, tem que estudar. Nós temos que estudar. O que é que eu quero? Eu quero ser feliz ou quero ser infeliz? Não é? E Jesus é isso que está querendo. Estuda, meu filho, que eu estou te ajudando. Tem que crescer, viu? Vocês têm que crescer. Todos nós.
E os espíritos estão aqui nos ajudando. Na casa de vocês têm anjo de guarda. Tem amigos espíritos agora nos ajudando, trazendo gente da casa de vocês também para compreender isso. Nós aqui também, tudo isso aqui que nós estudamos é necessidade de cada um. Cada mensagem que nós lemos no Facebook ou no WhatsApp, seja como for, é necessidade de cada um. É um trabalho pessoal. E a evolução, ela é pessoal. Não é? Ela é pessoal, porque eu não vou evoluir depois que o outro evoluir. Se eu for pensar assim, fazer com que o outro evolua e eu não evolui, então o meu caminho, quando eu desencarnar, já sabe. Eu já tenho conhecimento de como será. Eu tenho que trabalhar-me. E a melhor proposta é seguir Jesus. O caminho, ele limitou mesmo todas as religiões. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus, a ver Deus, se não for com esses exemplos de Jesus, com ele nos ajudando. E ele sabe que todos nós iremos. Então vamos parar de sofrer, porque nós estamos desligando criaturas, desligando criaturas que nós mesmos atraímos com os nossos pensamentos. Vamos à nossa oração, né? Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te damos graças por mais uma vez aqui estarmos compreendendo, não é? Compreendendo. É bem citarmos isso. Compreendemos como agir, porque precisamos aprender. E aprender, a gente aprende na prática, compreendendo como fazer, aonde devemos acelerar, aonde devemos frear, se precisamos passar alguma marcha, temos que debrear, e é assim. Com Jesus como exemplo, como a verdade, como a vida, que está nos conduzindo aos teus braços, Pai. Nós agradecemos por esse momento, nós pedimos ao Senhor, sempre pedindo, Deus, sempre pedindo, o Senhor sabe como é que somos nós ainda. E nós te pedimos por aqueles que nos perseguem, que o Senhor alivie a mente deles e ajude-os a compreender o que nós estamos também compreendendo e aprendendo sobre tudo, né? O Senhor também possa levá-los para as colônias que ampare-os, que possam recebê-los e ajudá-los, aconselhá-los a seguir esse Jesus maravilhoso, a seguir as tuas leis, Deus, que o Senhor criou. Que o Senhor, com muito amor, abençoe a todo o nosso planeta, com muito, mas muito amor, possa barrar essas guerras, ajudá-las, freá-las, para que não se faça tanta maldade. Por mais que alguém mereça, nós sabemos que não é fácil ver isso tudo. E nós te pedimos, porque tudo isso está com o Senhor e o Senhor pode tudo fazer. Nós te entregamos sempre as nossas vidas, porque foi o Senhor que as constituiu, e nós sabemos que o Senhor tem total conhecimento de tudo que se passa e pode nos ajudar a evitar os erros, conhecendo melhor o nosso trabalho, a nossa necessidade de melhorar-se aqui na Terra. Enquanto escola, porque está evoluindo para uma escola superior chamada regeneração. Que nós mereçamos, logo breve, depois que voltarmos ao mundo espiritual, reencarnarmos aqui na Terra. Que a paz de Jesus esteja conosco também e de todos esses amigos que nos acompanham.